aperfeiçoar, para terminar, até o dia da vinda dele. Mas, há um ano atrás, chegou um profeta de Deus e disse para mim, que me via eu dando um ensinamento. E eu falei, como vou dar ensinamento? Não tinha nem essa dinâmica que estava tendo. Eu não entendi. E hoje, pela primeira vez, eu temi muito mais do que o normal a Deus. E eu fiquei pensando que não era capaz de estar aqui. Mas Deus me lembrou dessa promessa, dessa profecia que um homem de Deus falou. Ele falou, disse que ia cumprir com as promessas. Não disse que ia levar em vários lugares. Isso só é o início de muitas coisas que eu tenho para a sua vida. Então o que eu quero falar para os irmãos, nunca desacredite no seu chamado. Se o seu chamado é levar o evangelho, não desacredite. Se é levar a palavra, não desacredite, porque ele é fiel para terminar. Amém? Hebreus 11, a partir do versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é, e ele recompensa os que o buscam. O 33, os quais pela fé venceram os reinos, praticando a justiça, e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitos, ou o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios, os açoites, até a cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas da caverna na terra. E todos esses teve testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoados. Amém? Hebreus 10:38 diz: mas os justos viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O tema que eu dei para esse estudo é como ter uma fé não fingida, mas sim uma fé inabalável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você estamos agradando a Deus? Fé é ter confiança em Deus. Em Romanos 10:17 diz, já foi até dito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus é um livro escrito que o escritor é desconhecido, mas Hebreus vem titulando pelos heróis da fé, com Abraão, Enoque, Isaac, Noé, entre outros. E aqui fala sobre a fé, uma fé que nós devemos ter, uma fé não fingida, uma fé inabalável, uma fé que mesmo assim, mesmo que não aconteça, nós permanecer com fé, porque Deus tem algo melhor para nós. Mas muitas das vezes nós acreditamos nas promessas de Deus e perdemos nossa fé. Muitas das vezes perdemos a fé em Deus, e quando perdemos a fé em Deus, desacreditamos, tirando uma confiança de Deus. A fé é algo que você não vê, mas espera. Tipo, nós trabalhamos 30 dias e sabemos que no final do mês receberemos nosso salário, mas nós não vemos nosso salário, mas trabalhamos a pró do benefício a César, para no final recebermos. Mas tem pessoas que não recebem e mesmo assim continuam trabalhando. Tem outros que até botam na justiça, mas isso é digno de fazer. Mas
como ter fé em algo, em coisas que a gente não está vendo? Deus é espírito. Nós não vemos. Ele é invisível, porém real. Mas sabemos que nós temos que acreditar nele para alcançarmos muitas coisas na nossa vida. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperamos. E como esperar algo que nós não vemos? Muitas das vezes nós temos uma fé no passado. Ah, Deus, se você não estivesse aqui, se eu estivesse aqui, Deus. Mas muitas das vezes nós temos que projetar o nosso futuro, não viver ansioso pelo futuro, mas sim esperar o futuro de Deus para nossas vidas. Mas como ter isso sem ter fé, sem acreditar no melhor de Deus para mim e para você? Muitas das vezes entregamos algo na mão de Deus e ficamos ansiosos para receber logo, e Deus só quer que nós tenhamos confiança nele. Essa confiança que devemos ter a todo tempo, a todo momento. Quando nós colocamos algo na mão de Deus, temos que entender que a partir desse momento nós temos que confiar. Imagine só, eu e você estamos trabalhando junto em uma obra e nós não confiamos um no outro. Você tem um funcionário e não tem confiança no funcionário. É muito desconfortante. Você não confiar em uma pessoa, botar a pessoa para estar ali na frente e não confiar. Muitas vezes a gente vai se entristecer, vai ficar triste, porque nós acabamos desconfiando daquela pessoa. Imagine Deus. Quando nós não temos fé, é motivo de não estarmos confiando em Deus, não estamos acreditando em Deus. Então a fé é fundamental para a vida do cristão. Muitos falam, eu tenho a minha fé e você tem a sua fé. Não, a fé é uma só. Essa fé que é a sua uma e a minha outra, isso não existe. A fé é uma. Se nós temos fé, temos que acreditar e confiar. Mas muitos desacreditam na palavra de Deus. Mas ainda bem que nós vamos aprender juntos e como agradar a Deus, as bênçãos que vão nos alcançar. No livro de Hebreus é o 19º livro do Testamento. Nesse livro podemos observar alguns conselhos dados por os judeus para que permanecem firmes na fé de Cristo. Aqui nos mostra as bênçãos de Deus para aqueles que possuem a fé e crê em Deus. O livro de Hebreus foi escrito para fortificar aquelas pessoas daquela época, os cristãos, os hebreus, que estavam ali fracos na fé, desacreditando das promessas de Deus. E isso, o escritor desse livro não é citado na Bíblia, mas ele deixou para que nós tenhamos confiança em Jesus Cristo. Tem mais algo de confiar em Deus, para que nós alcançamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós temos fé, é algo extraordinário. Tem muitas coisas que colocamos na mão de Deus que parecem impossível, mas quando colocamos na mão deles, entregamos, e assim saindo de cena, entre aspas, entregamos na mão de Deus, muitas das vezes as coisas podemos até piorar, e nós, meu Deus, entreguei em suas mãos e estou vendo nada dando certo. Mas isso aí é um exercício de fé. Deus nos prova para ver se nós temos fé de verdade. E as coisas vão piorando, que é melhor as coisas estar pior e acontecer algo inesquecível, algo incrível, que você, meu Deus, se eu soubesse eu tinha mais fé em ti. E isso Deus tem falado comigo. Ele quer que eu tenha mais fé nele. E através desse estudo que eu vinha estudando, não era esse, era outra coisa, mas Deus mudou tudo através desses dias. E ele falou comigo através daquele dia que teve aquele livramento em casa, que é da confiança, da fé nele. Muitos confiam em carros, em cavalos, confiam em pessoas, mas não confiam em Deus, não confiam em Jesus Cristo, e acabam se decepcionando. Mas quando nós confiamos em Deus, é algo extraordinário. Nós depositamos toda a nossa fé em Deus, toda a nossa confiança, toda a nossa credibilidade em Deus, alguma coisa vai acontecer. Então temos que entender isso, ter fé para acreditar no extraordinário de Deus. E quando as coisas a piorar, quando nós acreditamos em Deus, confiamos algo em Deus, é porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Está só testando, exercitando a nossa fé. A fé é escrita.
O fundamento significa certeza e a prova significa convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. A verdadeira fé na Bíblia não é uma emoção, nem uma ansiedade no futuro. O Espírito Santo nos dá a fé através da palavra. A fé capacita a alma do crente e trata o futuro como se fosse o presente, e vê as coisas em vez pela fé. Vemos coisas que outros não veem. Muitas das vezes nós falamos, profetizamos algo em nossas vidas e falamos: Deus, vai acontecer tal coisa. E muitas vezes, não, isso não é impossível isso acontecer. Mas nós enxergamos através da fé que nós vamos conquistar algo em nossa vida. Mas outros não têm a fé e desacreditam daquilo que nós profetizamos em nossas vidas, ao ter vida de outras pessoas. Mas quando nós acreditamos em algo que nós saímos da nossa boca e temos fé que Deus pode realizar e fazer em nossas vidas, vai acontecer. E se não acontecer, é porque Ele tem algo melhor para a minha vida e sua vida. Mas não podemos deixar de ter a fé em Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos doentes, fracos, e falamos: aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito para isso. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para você. Mas somos a prova vida de uma fé inabalável. Antes nós aceitamos Jesus, tinha pessoas orando pelas nossas vidas. Tinha pessoas intercedendo pelas nossas vidas. E pessoas acreditaram que ia ter uma mudança. Nós somos testemunho vivo. Cada um de nós aqui temos algo a contar. Algo extraordinário que nós vivemos antes, quando era do mundo e quando Ele nos transformou. Nós somos alvo de algo extraordinário. Porque alguém teve fé. Alguém acreditou que nós íamos mudar. Eu sou o testemunho vivo disso. Como todo mundo estava falando que eu ia morrer, que eu ia ficar preso, que eu ia fazer tantas coisas. Mas teve uma pessoa que teve uma fé inabalável. E através dessa fé inabalável dela, eu estou aqui. Minha avó teve uma fé que ela só dormia quando eu via passando em casa. Não, um dia meu neto vai se converter. Vai viver o evangelho. Vai sair dessa vida de prostituição, de droga, de cachaça. Vai sair tudo isso aí. E vai viver o evangelho de Deus. Não foi para isso que eu criei ele. Ela sempre falava, tinha fé. Como todos acreditavam, ela continuou com a fé inabalável. E essa fé que nós devemos ter, uma fé não fingida, uma fé que nós acreditamos só em poucas coisas, algo que nós estamos vendo, mas sim uma fé futura, uma fé que nós olhamos e olhamos, não, vai acontecer. Porque eu tenho um Deus que é fiel a mim, um Deus que é fiel às coisas que eu faço. E eu faço tudo para agradar a Ele. E eu sei que Ele vai fazer para me agradar. Então, como nós temos fé, meus irmãos, é uma fé que tem que ter a convicção sobre isso. Pela fé, Noé viu o julgamento do povo. Abraão viu a cidade futura. E José viu o êxodo do Egito. E Moisés viu a Deus. Meus irmãos, quero que os irmãos abrissem em Gênesis 4. Livro de Gênesis, versículo 4. Capítulo 4, versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Amém? Que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe ao fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou e se irou-se. E Caim, fortemente, descaiu-se o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que irastes? E por que descaiu o semblante? E se bem não fizerem mal, haverá aceitação para ti. E se não fizesse bem, o pecado já está à porta. Para ti será um seu desejo sobre o que dominas. Abel
ofereceu o seu melhor sacrifício, pegou a sua melhor ovelha e ofereceu o melhor dela. Mas Caim não ofereceu o melhor da terra. Caim era lavrador, era cuidador de hortaliças, e Abel cuidava de ovelhas. Abel pegou o melhor da ovelha e ofereceu ao Senhor em sacrifício, de todo o coração. Mas Caim pegou qualquer coisa e tome, Senhor, e ofereceu ao Senhor. O que eu venho entender sobre esse capítulo aqui, que muitas das vezes nós não damos o melhor para Deus. Quando nós damos a nossa oferta, é melhor nós darmos o melhor. Não é um valor mais alto, nem o mais baixo, mas que vinha de todo o coração. Independente do valor que você esteja, mas de todo o coração. Mas Caim não deu o seu melhor. E seu semblante caiu. E o pecado já estava à porta. E nisso, ele matou Abel. Mas ele podia perguntar: Abel, o que foi que você fez de melhor? Que Deus aceitou o seu sacrifício, a sua oferta, e não aceitou a minha. Mas ele preferiu o quê? Matar o seu irmão, do que perguntar: o que você fez de melhor? O que foi que você fez? O que aconteceu que Caim, por não dá o seu melhor, mas sabe que aquela coisa apenas cumprir tabela. Já que é preciso dar a oferta ao Senhor, eu vou trazer e dar minha oferta. Normal. Vou dar por dar. Mas Abel separou o melhor do carneiro e ofereceu a Deus. Mas Caim separou alguns produtos que ele não plantou, que ele plantou. Deus testemunhou pela fé de Abel ao aceitar o sacrifício dele, e Abel ainda fala pelo meio do seu testemunho. E nós perguntamos: por quê? E mesmo ele não viu a promessa de Deus se cumprir na vida dele, mas Abel até hoje é um testemunho vivo para cada um de nós, e serve como reflexão para mim e para você, de como nós damos o nosso sacrifício a Deus, dar o nosso melhor, não bater de palma, não falar, não glorificar, não exaltar, não louvar, não dar a nossa oferta, o nosso dízimo, dar o nosso melhor, mas não melhor nem dinheiro, a maior ou menor. Eu não estou falando aqui de doutrina de dízimo e oferta, não, mas quando der, se der o que der, dê de todo o coração, para Deus receber o seu sacrifício, para que Ele venha olhar para você: não, Mário, eu recebo, meu irmão, o seu sacrifício. Mas se Ele rejeitar a sua oferta, e se tiver um coração, vou dar porque é obrigação todo mês eu dar. Não, meus irmãos, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, independente de qualquer coisa. E tenha fé, que mesmo isso for a último dízimo, oferta, Ele tem para prover na minha vida, a sua vida. Mas a fé temos que exercitar a todo o tempo. Noé, então, se arrependeu o Senhor de haver feito um homem na terra, passou-lhe de coração e disse: Senhor, destrói o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque arrependo de ter feito. Noé, porém, achado graça nos olhos do Senhor. Essa é a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito, e suas gerações, Noé andava com Deus. Noé também andava nos caminhos do Senhor, viu a graça nele. Noé, pela fé, viu Deus e o julgamento no mundo quando mandou o dilúvio. Ninguém tinha previsto a chuva, porém nunca tinha chovido, mas ele teve fé na palavra de Deus e trabalhou na arca a fé e levou a trabalhar para o Senhor. Quando nós fazemos algo para o Senhor, independente de qualquer coisa, se Ele prometeu algo para mim, para você, e fala que vai cumprir, nós temos que ter fé e acreditar. Noé era um período violento, pessoas que matavam por prazer, era aquela época olho por olho, dente por dente, mas Noé vivia naquela época, mas era um homem que andava nos caminhos de Deus, e Deus viu graça em Noé, e por isso
graça em Noé, falou a Noé: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra, e eu quero que você construa uma arca, para que através disso eu salve você e sua família. Mas, irmão Jefferson, nunca tinha chovido antes. Como era para Noé proclamar essa palavra para as pessoas, falar dessa palavra para as pessoas? É como o dia de hoje. Nós falamos do amor de Cristo, que Deus está voltando, que Jesus está voltando, e muita gente desacredita das profecias, desacredita da palavra de Deus. E nós mesmo assim estamos falando, proclamando sobre a palavra de Deus. Mas Noé teve fé, acreditou em Deus, e sabia que isso ia acontecer. Mas quando ele acreditou em Deus, ele começou a trabalhar para o Senhor. Ele não estacionou, não sentou, não esperou o dilúvio vir. Deus falou: construa a arca e separe os animais. Separe também, Noé, todos os animais. E tu e tua família vai ser salva. E ele teve fé em Deus, acreditou em Deus. Isso vale o poder da confiança em Deus, de nós termos a fé em Deus. E a fé, quando nós exercitamos essa fé, tem algo extraordinário para nós acontecer na nossa vida. Mas é necessário acreditar em Deus. É necessário nós termos fé e confiar ao tempo todo. Meus irmãos abrissem agora em Gênesis 12, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, a terra que eu te e vai para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eis o pai dos crentes, o pai da fé, Abraão. Um homem que nós devemos se inspirar pela sua fé, pela sua dedicação ao Senhor, por acreditar tanto no Senhor, que ele foi eleito como o pai da fé, o pai dos crentes, o pai da fé, o pai das multidões. Um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento, ele acreditou em Deus e obedeceu sem saber para onde ia, como, quando e por que iria. Foi a fé na palavra do Senhor. Pela fé, Abraão e Sara teve o filho, mesmo sendo idosos. E quando teve o filho, teve que levar a sacrifício. Deus testou a fé dele, mas ele não deixou de ter fé. Isso é fé. Acreditar, e mesmo vendo tudo dando errado, é acreditar que em Deus pode mudar a sua história. Abraão, certa vez, mas Sara teve seu filho Isaque, o filho da promessa. Mesmo sendo velhos, ele mesmo assim teve o filho Isaque. E levando Isaque para sacrifício, como Deus pediu a ele, ele teve fé, acreditou em Deus, que Deus ia dar a provisão. E ele indo com os seus servos e com o seu filho Isaque, chegou ao pé do monte e mandou os discípulos ficarem lá, que ia sacrificar o cordeiro. E chegando lá, quando teve a sacrifício, o filho dele perguntou: Isaque, cadê o cordeiro? E ele falou: Deus vai prover. A partir do momento que ele botou o pé no monte, ele fez uma cura de fé: fique aí que eu vou sacrificar. Esse sacrifício, ele já sabia, ele acreditou que Deus ia prover o cordeiro santo, o cordeiro imaculado. Quando nós exercitamos nossa fé e acreditamos, e mesmo que tudo está dando errado, olhamos e falamos: não, Deus, eu confio no Senhor, eu acredito que você vai prover. Muitas das vezes nossa dispensa está vazia, pessoas desacreditam da gente, e tudo parece ao contrário.
Mas quando nós botamos uma fé e confiamos em Deus, sabemos que a partir desse momento, nós estamos depositando toda a nossa fé, toda a nossa crença, toda a nossa credibilidade em Deus. E a partir desse momento, Deus vai começar a prover em nossa vida. Muitas das vezes nós paramos e pensamos: Deus, por que ainda não aconteceu isso? O Senhor me prometeu tanto tempo, o que está acontecendo? E a partir desse momento você começa a orar, começa a buscar, começa a interceder, e a partir desse momento as coisas começam a piorar. E Deus olha, ora ver até onde a fé dele vai. Eu quero exercitar a fé dele, eu quero provar a fé dele. Foi isso que ele fez com Abraão. E muitas das vezes ele prova a nossa fé. Em meio às tribulações, às lutas, os desânimos, tudo isso, ele prova a nossa fé. E quer ver até onde está a sua fé. No que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas ele quer ver a sua fidelidade com ele também. Ele quer ver se você também é fiel a ele. Porque ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo ele é fiel. Então nós devemos pegar o exemplo de Abraão sobre a sua fé e sobre a sua confiança no Senhor, e temos mais fé, acreditar nele, independente das circunstâncias. Parece que tudo vai dar tudo errado, mas a confiança em Deus nós podemos perder. Porque, como foi dito, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós não queremos deixar Deus triste, desanimado, desagradado entre nós. Nós queremos fazer o quê? O melhor para Ele, para agradar a Ele. O que farei eu pelo Senhor, pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida? O que farei você pelas maravilhas que Deus tem feito? Isso é o que nós temos fiel a Ele, acreditar nele e nunca desistir em meio a toda a situação. Mesmo que você não alcance algo que Ele te deu, é porque Ele tem coisa melhor para você. Muitos antigos não alcançaram o que prometeu. Abraão não viu a terra prometida. Ele até contemplou. Chegou ali e contemplou: aqui é Canaã, a terra que vai mandar leite e mel. Mas ele não viu a sua nação. Mas os seus descendentes viram essa grande nação. Então é muito viável acreditar em algo que nós não vemos, algo invisível, que ainda está no futuro. Mas Deus não manda ter fé no futuro, fé em algo que vai acontecer, mas não é para nós se projetamos para o futuro. Nós temos que viver o presente que Ele tem para a nossa vida. Viver esse momento, o momento que está agora. Nós não podemos depositar nossa fé como Marta fez. Marta falou: Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se Marta fosse médica, o laudo da morte de Lázaro ia ser: Lázaro morreu porque Jesus não estava aqui. É impressionante. É Jesus: Marta, eu estou aqui agora, Marta. As minhas palavras, né? Marta, estou aqui agora, Marta. Eu posso fazer isso? Seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Jesus. Na ressurreição, Marta sempre fica sempre, né, dispersa. Marta, eu estou aqui, Marta. Marta viveu uma fé, depositou uma fé no passado, se você estivesse aqui. No futuro, na ressurreição, você e há de ressuscitar. Mas Jesus estava ali no presente. Quando aquela mulher do fluxo de sangue falou: se somente eu tocar no Senhor, se somente eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. Mas diante disso aí, tinha uma pessoa. Jesus estava no caminho para a casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. E Jairo pediu para Jesus ir na casa dele: passa lá em casa, Jesus, e cura minha filha. Mas diante desse trajeto, apareceu uma mulher no caminho de Jesus. E nesse meio caminho, ela foi curada pela fé dela. Mas tinha outra pessoa também que tinha uma fé de cura, Jairo. Mas entenda comigo, mediante esse caminho, a mulher curada, Jesus falou: de mim saiu virtude. Mas chega os servos de Jairo e fala para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu.
E agora? Acredita em Jesus ou acabou? Mas Jairo, Jesus olhou para Jairo: Jairo, sua filha há de ressuscitar. E ele acreditou. E foi para a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Mas Jairo foi para pedir um milagre. Mas quando Jesus chegou na casa, teve uma ressurreição. Jesus ressuscitou a criança. A fé de acreditar que Deus não só é o Deus de milagres, mas Deus de providência, Deus de constância, Deus que pode nos transformar, como eu e você estamos aqui para a glória de Deus. Estamos transformados, Ele nos transformou, Deus veste novas, botou cântico na nossa boca. Homens e mulheres que outra hora estavam nessa hora fazendo coisas que estavam desagradando a Deus, mas agora está na casa do Senhor, acreditando nele, tendo fé nele, que algo pode acontecer. O milagre de Deus, a partir do momento que você tem fé, vai acontecer. Mas a partir do momento que fala, você acredita em Deus? Acredito. Jesus vai te curar. Sim. Sei, vai curar. Um dia Ele vai curar. Isso não é fé, isso é desconfiança. E Deus não trabalha na desconfiança, trabalha na certeza. Ou é sim ou é não. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você agrada a Deus, ou desagrada a Deus. É fato correto e sem rabiscar. Isaac, ele acreditou na palavra de Abraão e passou sua bênção para Jacó. Isaac não viu a promessa se cumprir também, mas acreditou na palavra de seu pai e abençoou Jacó. Você entende que muitas coisas Deus vai prometer para mim e para você e não vai se cumprir? Mas não é porque Ele é mentiroso, mas que tem coisas que você tem que ter fé até o fim e acreditar nele. A fé em Deus, mesmo que não aconteça, acredite que Ele tem coisas melhores para mim e para você. Os antigos não alcançaram muitas coisas e mesmo assim morreu ao fio da espada, morreram de cabeça para baixo, cortados, cerrados ao meio, degolados, mas foi fiel até o fim, teve fé até o fim. O que eu e você tem que fazer? Acreditar até o fim, porque mesmo que nós morremos aqui, nossa alma vai para o terceiro céu. Exatamente. Só não ouvi. Então é impressionante que nós acreditar em Jesus é algo extraordinário. Isso eu não vou falar para os irmãos que eu tinha essa fé que eu tenho hoje, não. Mas Deus teve que me provar várias e várias vezes para eu ter fé mais nele, acreditar. Muitas das vezes acreditava em pessoas. É bom você acreditar em pessoas, confiar em pessoas. Mas a melhor coisa que nós temos é confiar em Deus, acreditar em Deus. Que as pessoas vão falar, estou junto com você, você fiel até a última gota do mar. Mas vai ter uma hora que ela vai te abandonar. E você tem que olhar e parar, não. Mesmo que ele me abandone, mas Deus não vai me abandonar. Mesmo que ela não cumpra com a sua promessa, Deus vai cumprir com a sua promessa. E mesmo que ele não cumpra, eu sei que ele tem algo para mim melhor. Então pessoas, quero falar, meus irmãos, que tem pessoas que vão nos decepcionar. Pessoas vão nos abandonar. Pessoas vão sair do nosso caminho. Pessoas vão se afastar. Pessoas vão nos apontar. Vai ter inveja de você. Mas tem uma coisa. O único que é digno de todo louvor e toda glória é Deus. E que devemos acreditar em Deus. E ser fiel é Deus. Todos vão nos trair. Mas deve se trair como? Trair a confiança. Trair o zelo. Vou fazer e não fazer. Está traindo a confiança. Está traindo a pessoa. Trair não é como só o adulterar. Não. Podemos adulterar em várias formas também. Mas o único que é digno de ser fiel, e nós devemos ser fiel e acreditar, é só em Deus. Pessoas vão me decepcionar. Eu posso chegar hoje aqui, pastora Cris, eu vou te dar isso. Chega na hora, não ter que dar. Ela fica triste, vai decepcionar. Mas se ela tiver fé em Deus, não. Eu sei que meu filho não teve agora.
mas eu acredito que Deus vai abençoar ele e através da bênção dele, ele vai me abençoar. Ela teve fé, ela acreditou. E aquele momento ali não pôde dar. Mas ela teve fé que um dia eu vou fazer o que eu prometi a ela. Então a fé é quando a gente não está vendo nada e depositar tudo em Jesus Cristo. Jacó. E disse José: ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que farei frutificar e multiplicar, e tornarei multidão o povos, e darei esta terra à tua descendência, depois de ti possessarão. Jacó, apesar das suas falhas, acreditou na palavra também e abençoou Manassés e Efraim antes de morrer. Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro. Jacó foi um homem que trapaceou e fez coisas que desagradou a Deus. Mas ele foi um servo que, depois de ter feito tantas coisas, teve mudança. E Deus não só mudou o nome dele, como mudou a história dele também. Jacó para Israel. E o que você tem pedido a Deus para mudar em você? Você tem fé? Você acredita nisso? O que Deus pode fazer na minha vida e em sua vida é algo maior que nós imaginamos. Você tem fé? Você acredita nele mesmo e fala: Deus, eu confio em ti. O que você me prometeu, você vai cumprir. Vocês acreditam dele ou está acreditando até o fim? Se não está acreditando, está tendo fé em Deus, a partir de hoje, vamos ter mais fé em Deus. Vamos acreditar como ele mudou o nosso cativeiro, mudou nossas vestes, mudou nossa roupa, mudou cânticos na nossa boca e mudou toda a nossa trajetória. Ele é fiel, meus irmãos. Tenha fé. Sou eu, Jacó, o ex-trapaceiro. Sou eu, Jacó, ex-prostituto. Sou eu, Jacó. Com anjo. Exatamente, uma grande mudança nele. E ele teve que passar por isso. E muitas vezes temos que passar por lutas. Hoje somos um Jacó da vida. O que fazemos antes? Deus mudou a nossa história. Não mudou nosso nome. Porque antes os antigos botavam nome com significados. Como Jabes, que significava dores no parto. Então todos os nomes no passado tinham algum significado. Abraão mudou para Abraão. Sarai para Sara. Como entre outros. Mudaram os nomes. Mas Deus não mudou a nossa história. Não mudou nossos nomes. Mudou a nossa história. E essa luta é constante, como Jacó teve a luta ali com o anjo do Senhor, com o Senhor ali, a noite toda ali, para mudar a nossa história, a história dele. Quantas vezes nós temos que lutar para nos mudar, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar. Nós temos que mudar esse jeito. Todo dia temos que se libertar de algo que não incomoda a Deus, se desper, tirar tudo aquilo e se encher das graças de Deus. Jacó falou: não, fica aqui, sem minha família, que eu vou ali, que eu vi que o anjo passou aqui do Senhor. E ele foi ter essa luta constante. E todo dia nós passamos por lutas contra nós mesmos. As piores lutas é contra nós mesmos, pelas nossas vontades, pelo desejo da carne. Muitas das vezes queremos falar e Deus manda: se cale, meu filho. Eu mesmo sou a prova disso. Que eu peço muito longanimidade a Deus, paciência, mas Deus está me dando, graças a Deus, porque eu acreditei nele e ele está me dando. Então, isso, apesar disso tudo aí, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Queria que os irmãos abrissem em Gênesis 50, versículo 24, que fala sobre a história de José. O outro José, não é esse José daqui não. Tem dois José aqui hoje. Gênesis 50, versículo 24.
Amém? Que diz assim: certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los. Acreditou, fé. E os levaram desde os pais para a terra, e ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José morreu, mas sabia que Israel ia ser liberto do Egito, pois Deus prometeu isso a Abraão. Isso foi surpreso José, tendo a fé, mesmo passado por tantas provações. José passou por muitas provações, mas ele teve fé. O êxodo, que toda a família dele, descendente, ia para a terra prometida, que prometeu a Abraão. Mesmo ele morrendo, ele abençoou o povo e falou: sei que Deus vai te levar para a terra que prometeu. Mesmo ele morrendo, ele teve fé. Muitas das vezes nós passamos por isso, estamos fracos, oprimidos, desfalecendo. Deus fala: só acredita em mim, meu filho, tenha fé em mim. Acredito que isso pode mudar a sua história. Acredito que quando você tem uma fé inabalável, inigualável, resistente, e não se dispersa por qualquer coisa, Deus vai fazer mudanças. Então, a partir do momento que essa fé brotar em seu coração, brotar dentro de você, entenda que alguma coisa vai acontecer que você menos espera. Em Atos 7, versículo 20, versículo 21, diz sobre a história de o servo Moisés. Atos 7, versículo 20, versículo 21. Que diz assim: Atos 7, versículo 20 e 21. Amém? Que diz assim: nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram que abandoná-lo, a filha do rei adotou e criou como seu próprio filho. Os pais de Moisés não foram fiéis, e esconderam a criança tão especial que era Moisés. A fé levou a Moisés a recusar a posição no Egito para a recompensa de Deus. Pela fé, rejeitou os prazeres do Egito, e a fé na palavra levou à libertação e à intimidade de Deus. Moisés, um homem da intimidade com Deus. Um homem que subia aos montes e tinha uma conversa face a face com Deus. Um homem que te libertou o teu povo do Egito. Mesmo com a incredulidade do povo, ele foi fiel a Deus. Mesmo o povo não sendo fiel a Deus, ele foi fiel. Moisés, um homem que teve intimidade, teve fé, acreditou que Deus podia. Mesmo ele falando: não sei meu jeito de falar, não sei, meu Deus, como falar. Saí do Egito, já tem tantos anos, vou voltar para o Egito, como eu vou falar? Minha língua, pegado de língua, meu Deus. Calma, Moisés, vou encaminhar Arão para falar por ti. E eu fui pesquisar até sobre isso. Até sobre isso. Você sabia, ser pesado de língua não quer dizer ser gago? Ser pesado de língua é não saber falar, se expressar. Como Moisés tinha 40 anos que ia sair do Egito, muitos anos saiu do Egito, ele não sabia o jeito de falar. É a mesma coisa, nós estamos na igreja, sabemos se comportar, falar, pregar, mas se nós se afastamos de Jesus Cristo, viver no mundo da escuridão, vamos começar a fazer o quê? As práticas no mundo, vamos aquela prática de falar, de agir, de pregar, de cantar, vamos dispensar. E Moisés saiu do Egito, tinha toda a realeza, né? De falar, se comportar, se comunicar com as pessoas. E ele saiu, agora virou um pastor de ovelhas. E a partir desse momento ele não sabia mais como se comunicar. Mas Arão vivia lá. Então ele sabia como se comunicar. E a partir desse momento Deus enviou Arão na vida de Moisés para comunicar através dele, para falar através dele. Então muitas das vezes nós vamos ter
Oi? Pesado de língua meu. Pesado de língua. Então, muitas das vezes nós temos que ter um Arão em nosso lado. Muitas das vezes nós não vamos saber falar, se comportar, falar, agir, falar. Mas temos fé que Deus sempre envia reforço. Sempre Deus vai enviar um Arão para nos sustentar, nos ajudar. E isso, a promessa dele é fiel, a palavra dele é fiel. E sempre ele vai enviar pessoas para sempre nos estar nos orientando, nos ajudando, nos falando, nos consertando. Sim, por que não? A palavra de Deus diz que ele corrige aquele que os ama. Se muitas das vezes nós corrigimos uns aos outros, porque também amamos eles. Queremos o melhor. Quando nós corrigimos nosso filho, porque queremos o melhor para o nosso filho. Mas como nós chamamos nosso filho fazer o que quiser, vá, faça. E acabamos lá na frente, temos decepções. E a partir desse momento, você não pode falar que a culpa é de Deus. Não fazer como Adão fez. Ah, Deus, foi a mulher que tu me desse. Foi o filho que você me desse. Não. Você que é o culpado. Você que é a culpada. Mas a partir do momento que você instrui seu filho no caminho que deve andar, e você está no caminho, não é necessário você falar, é pela aqui, não. Você está no caminho que deve andar. Para assim seu filho olhar para você, opa, meu pai faz isso, é assim, desse jeito, serve a Deus, tem que fazer. Mas se ele se desviar do caminho por próprios prazeres, você não tem culpa, mas pelo menos você ensinou o caminho que deve andar. Você aí, opa, eu te ensinei o caminho que deve andar. Deus, entrega em suas mãos. O que eu ensinei, correto e certo, mas ele quis se desviar do caminho. E aí ele vai pagar o preço daquele, ele sabe que é o caminho certo. Não vai pesar a mão nos pais, vai pesar a mão neles, nos filhos que foram desobedientes, né, na palavra. E Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Acho que não vai dar para terminar isso. Oi. Moisés, ele disse que era pesado de língua, né? Exatamente. Aí você falou o quê? Sobre a reflexão assim que você trouxe o entendimento. O que é pesado de língua? Pessoa que não sabe se expressar. Se expressar. E quando Jeremias falou, eis que eu não sei falar. Deus capacitou. Jeremias? Eu não sei falar. Porque aí ele tinha uma grande diferença. Exatamente. Aí ele falou, não sei falar, porque Jeremias era novo. Quando Jeremias foi chamado, ele tinha apenas quantos anos? Ele disse que eu não sei falar porque eu sou uma criança, né? Então, era uma criança. Não, eu estou trazendo assim para comparar, né? Tipo, que é uma diferença para a gente até se entender na hora que a gente estiver se expressando, saber o significado, porque Jeremias disse que não sabia falar e para o que Moisés falou com Deus. Exatamente. Há uma diferença nisso aí. Que Jeremias já era uma criança. Muitas vezes somos crianças e às vezes não sabemos se expressar. Somos crianças, mas às vezes não sabemos se expressar e se expressamos mal. E Jeremias era ainda jovem. Vou dizer assim, vamos botar aqui, a Bíblia não relata, né, sobre a idade de Jeremias. Mas vamos dizer que ele tinha uma idade de, como antes tudo era mais cedo, né? Pessoas se casavam mais cedo. Então vamos dizer que ele tinha 10 anos. Vou dizer assim, imagine uma criança hoje de 10 anos. Você vai botar ela aqui para dirigir uma igreja? Para levar profecias, para fazer o que Deus tem chamado? Não. Isso tem sempre uma disciplina, tem sempre um tempo certo, né? Vai crescer. Oi? Exatamente. Tudo é período. É a hora de criança brincar, se divertir, mas tem hora que ele vai começar a trabalhar. E agora vai ter que ter o meu só do seu próprio rosto. Uma responsabilidade, exatamente. Mas Jeremias era pequeno, imagina, você criança, mesmo não tinha nenhuma. Fazer o que quer, brincava. Jeremias era criança ainda. Ele falou, eu não sei falar. E ele falou o quê para Jeremias? Não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Quando Deus está no negócio, tudo não fica melhor? Se Deus garante, promete sua vida, é um caso de ser fiel. Se Ele foi fiel com nós, falou, Senhora Patrícia, vou te levar em muitos lugares. Você vai pregar minha palavra. Aí você, não sei nem falar, não sei nem pregar, não sei nem falar.
mas quem dá capacitação é Deus. A partir do momento que você, eu quero isso. Peraí. Qual é o primeiro passo? Nós pegamos a Bíblia e estudamos a Bíblia. A partir desse momento ele vai dar o quê? Um entendimento. Nós entendemos a Bíblia, vamos começar a examinar as Escrituras, vamos ler, vamos pesquisar, vamos saber qual a forma correta de fazer. E a partir desse momento você vai evoluindo. É como uma escola da vida. Que cada vez que estudamos, vamos adquirindo conhecimento. E quanto mais aprendemos a palavra de Deus, nós vemos que tem muito que aprender ainda. Mas, a partir do momento que nós estamos lendo, estamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento. A sabedoria vem dos céus. Muitas vezes eu sou sábio. Muitas vezes Deus diz que só no nosso calar, isso já é uma sabedoria imensa. Quando nós se calamos diante de muitas coisas, provocações, discussões, aí está toda a sua sabedoria. O homem tem que ser tardio ao falar e longânimo ao ouvir. Muitas vezes nós temos que se calar e ouvir mais e falar menos. Que muitas das vezes a língua branda apazigua, mas a ira suscita o furor. Então muitas vezes temos que se calar. Então a sabedoria não é só de falar, não, calma. Muitas vezes temos que se calar diante das coisas que acontecem na nossa vida. E Deus tem me provado muito nisso. Eu tenho que me calar em muitas coisas. E graças a Deus, não a mim que for depender de mim, é a graça dele sobre a minha vida. Estou sabendo isso. A me calar mais e ouvir mais. Não só aqui, mas no trabalho, em qualquer lugar. Estou sabendo. Às vezes mas, aí Deus, o Espírito Santo de Deus fala, cala-te. Fique calado que você vai ganhar mais com isso. Eu tenho me calado muito. Tudo que Deus vem prometendo na minha vida e falando comigo, eu sempre anoto, deixo lá, isso. E sempre me lembro de tudo que Ele prometeu na minha vida. E às vezes, como faço prova dos profetas, que é digno de nós fazermos prova, é bíblico isso, nós não blasfemar com o Espírito Santo. Entregar uma profecia e falar, não, isso não é de Deus não, estamos blasfemando com o Espírito Santo. Estamos atribuindo algo que é de Deus para o maligno. Mas como nós fazemos prova do profeta, como eu falei prova do profeta, é o quê? A pastora fala a profecia, Jefferson, amanhã você vai receber algo. Eu falei, tá bom. Eu falei, rapaz, é de Deus isso mesmo? Amém, eu vou fazer prova. Você vai, pede a Deus, ora a Deus, Deus vai dar uma resposta. Deus responde, ou então usa até outro vaso para responder. Mas, se a profecia dela se cumprir, a palavra diz, se a profecia se cumprir, é porque é um profeta de verdade. Mas se não se cumprir, resta uma dúvida. Numa profecia, não foi diretamente de Deus, foi dela mesmo, que às vezes querendo aumentar o ego da pessoa. Mas quando Deus você faz a prova, aí Deus fala, foi eu que falei, meu filho. Você pronto, aí você selou e falou, não, se Deus me prometeu, porque Ele vai cumprir. Ele é fiel, até agora eu tenho que acreditar nele, que vai se cumprir. E como eu falei, mesmo que não se cumpra, é porque Ele tem algo melhor para mim e para você. Está me entendendo? Oi? E profecia que gera tempo para ser concretizado, né? Você vê que Jeremias profetizou, né? Só que só veio se cumprir depois que o profeta Jeremias morreu. Não viu nenhuma também se cumprindo. Imagina, toda vez o profeta ali falando e nada se cumpria, e o povo se rebelava mais. Só que tudo que o profeta estava falando vinha da parte de Deus. Então, a Bíblia diz que não é para a gente julgar o profeta, é só examinar a profecia. Por quê? Porque o povo estava ouvindo ali, ouvindo Deus através de Jeremias, mas o povo estava se rebeliando. Mas o povo, ele sabia mesmo que Jeremias estava falando era de Deus. Porque as obras dele estavam todo desordenado. Então, quando Deus fala,
mesmo demorando a profecia, mas a gente testifica. Aí é isso que a gente tem que examinar. Que vai testificar, ainda que não cumpra hoje, amanhã, mas está testificando em mim. Agora, tem profecia que a pessoa recebe e vai ver, não está acontecendo isso não. Entendeu? Deus, né? Usa alguém para dar uma profecia para alguém, e na hora que o anjo vai entregar a vitória, a pessoa está lá xingando, está fazendo coisas que desagradam a Deus, o anjo volta. Está entendendo? Se não estiver preparado para receber aquilo que é de Deus, não vai receber. Deus não dá nada para a pessoa se prejudicar. Exatamente. Aí não pode cumprir o profeta. Muitas vezes Deus está aí, como a pastora Cris, a missionária, colocou. Temos que examinar e também olhar se nós estamos na posição para receber. Vou dar essa reflexão aqui, breve. Espírito, como que você tem uma colheita? Antes, Mário, que é do interior, Vanessa, que é do interior, Mosé. Antes de receber a colheita, você tem que preparar o terreno para a plantação, tudo direitinho. Não é isso? Aí você fala, Deus, mande chuva. Mande chuva. Mande chuva. E você não preparou o terreno. O que vai acontecer com o terreno se não estiver preparado? A chuva vai levar tudo, não vai ter nada, vai estragar tudo. Mas quando você prepara o terreno, a providência vem e vem com excelência. Mas como foi que a pastora Cris falou, se nós não estivermos preparados, nosso terreno não estiver preparado para receber a bênção, se estivermos fazendo coisa que não está desagradando a Deus, a bênção vai se reter. Hoje vai chegar, opa, eu fui lá entregar ele, olha o que ele está fazendo, peraí, volta. Então, não adianta você pedir uma bênção ao Senhor, a profecia de Deus usar um vaso para falar com você, e depois você está fazendo algo que está desagradando a Deus, não está cumprindo as promessas de Deus. A bênção vai se reter, vai voltar, o anjo vai voltar, não, opa, luta, e a luta no mundo espiritual para você receber uma bênção. Alguma vez elas chegam perto de você, você vai lá e... Então, quando receber alguma profecia de Deus, fique nessa dispensação, fique sempre ligado, porque vai acontecer. Mas também você tem que estar na posição de Deus, para que isso venha acontecer em sua vida. Em Hebreus 11, 39, vou estar com isso aqui, que não vai dar para concluir, mas está lendo essa última, Hebreus 11, 39, a partir de 39. Amém? Está lendo para que o tempo não nos espera, o relógio não se converteu hoje não. Hebreus 11, 39 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O 40. Provendo Deus alguma coisa melhor ao seu respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Muitos não alcançaram a promessa de Deus, mas teve fé até o fim. Aqui tira todas as dúvidas. Que tem promessa de Deus, morre sim. Morre, mas porque Deus tem algo melhor em nós dar a salvação. Enoque andou em um tempo que era pessoas perversas, muito perverso, mas Enoque andou com Deus, teve filho, teve mulher, andou com Deus, andar nos caminhos de Deus, e Deus o tomou para que ele não venha ver a morte. Então, Enoque não viu as promessas de Deus se cumprir, nada se cumprir, Deus não prometeu algo para nós, mas ele o que? Deus nos levou, porque ele tinha algo melhor. Então, muitos não alcançaram a bênção, mas teve a certeza da salvação na vida deles. Como falei, Isaías morreu cerrado ao meio, Paulo cortado a cabeça, Pedro crucificado de cabeça para baixo, todos com promessas, mas muitos não se cumpriram, muitos, mas ele teve a fé. O importante é ter a salvação, nós não perder a salvação. Lições que aprendi sobre a fé. Primeiro, Deus trabalha só pelo meio da fé. Exercitar a fé é a única forma de agradar a Deus. Segunda,
A fé é um dom de Deus nos dá por meio da palavra e do Espírito. 3. A fé sempre é testada e se você for aprovado em Deus, as recompensas de Deus sempre vão te alcançar. É a coisa da promessa, né? Deus prometeu, você está na posição, você vai receber sua promessa. Você pode passar por luta, dificuldade e tudo para estar caindo nos seus pés, mas permanecer fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Está fiel a Deus, Ele é fiel a você. Ei, querido, ei, querida, acredite mais em Deus. Confie mais nele. Deixe a sua incredulidade para trás. E a partir de hoje, vamos acreditar mais em Deus. Vamos ter fé, acreditar. Mesmo que tudo está dando tudo errado. Não tem jeito. Tem jeito sim. Teve jeito para você, teve jeito para mim. Tem jeito sim. Se você entregar na mão de Deus e ter fé, acreditar, confiar nele, acredite, Deus vai te surpreender. Deus vai me surpreender. E eu sei que Ele vai surpreender tanto eu quanto vocês em algo que nós temos pedido a Deus, temos se entregar na mão dEle. E agora, a partir do momento de nós exercitar essa fé, de agora hoje, a partir de hoje eu vou confiar mais em Deus. A partir de hoje eu vou ter mais fé em Deus. Vou entregar esse caso na mão de Deus e vou deixar em suas mãos, Deus. E começar a buscar o reino dos céus. Buscar a sua justiça. E as suas demais coisas vão ser acrescentadas. Essa coisa também vai ser acrescentada, isso que você pediu a Deus. Então, a partir de hoje, não vai dar para terminar, mas eu vou já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a confiança da pastora, da missionária, por estar me dando a oportunidade de estar expressando e trazendo um pouco de algo que está sendo exercitado por mim, o meio da fé, da confiança em Deus, que Deus está fazendo, me provando em muitas coisas. Muitas vezes a batalha pode estar constante dentro de mim. Muitas vezes vocês não podem nem pensar em dimensão que eu estou passando. Eu sei que vocês também estão passando por muitas dimensões que não sabem. Que a palavra de Deus diz que, meus irmãos, não fiquem tristes, que não é só você que está passando por isso não. É todo o resto do mundo. Tem pessoas agora nesse momento sendo mortos pelo poder da palavra de Deus. Então não é minha prova que é maior que a sua, é pior que a sua, não. Deus só dá a prova até onde podemos suportar, até além, mas Ele sabe que até onde nós vamos. Então, eu sou grato a Deus por todas as coisas. Cada vez que Ele tem botado o Espírito em mim, eu estou descendo mais, eu estou orando mais, eu estou buscando mais. E eu quero que as bênçãos de Deus não só alcancem a minha vida, só alcancem a vida de todos nós, porque eu tenho fé e acredito que nós vamos viver o extraordinário de Deus. E eu sei que a glória da última casa será maior e melhor do que da primeira. É só ter fé e confiar em Deus que o extraordinário de Deus vai acontecer em nossas vidas. Amém? Essa igreja também é rica oportunidade em nome de Jesus.